Olá, estamos de volta com o programa Ciência e Consciência e hoje aqui ao meu lado, mais uma vez, minha amiga Nancy Trivelato, uma pessoa que eu quero muito bem e uma pesquisadora que a gente pode falar, tem um jargão popular, de respeito. Então, Nancy, seja bem-vinda. Né? Muito obrigada pelo convite novamente, é um prazer estar com todos aqui. E o tema de hoje é TENEPS. Primeira pergunta, que bicho é esse? Do que é que nós estamos falando, Nancy? É muito importante que as pessoas compreendam exatamente o que é a TENEPS, porque existem muitas, vamos dizer, falsas interpretações. Primeiro, para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, não é? A palavra TENEPS quer dizer tarefa energética pessoal. O que é a tarefa energética pessoal? Existem muitas técnicas de energia que nós fazemos, mas em geral as técnicas de energia visam algo ligado a nós próprios, nosso próprio benefício. Nesse caso, a TENEPS é uma técnica que não está, vamos dizer, com o objetivo de favorecer a própria pessoa. A TENEPS ela é realizada para fazer assistência, para ajudar uma pessoa que esteja fora. Pode ser uma pessoa física, que esteja aqui no momento entre nós, também pode ser uma consciência extrafísica, uma pessoa que já tenha falecido, contudo, que pode estar numa condição que não esteja bem, esteja precisando de ajuda. Às vezes a ajuda que a gente dá à pessoa física é ajudando uma consciência extrafísica que está acompanhando a ela, que não está bem, fica influenciando a pessoa, atrapalhando. Então, a TENEPS é isto, é uma tarefa para fazer assistência a quem quer que precise. Existem algumas características específicas da TENEPS, que é assim, em primeiro lugar, uma TENEPS só pode ser chamada TENEPS quando ela é realizada todos os dias. Novamente, aí diferente de outras técnicas que a pessoa faz segundo a necessidade. Tem períodos que ela faz mais, tem períodos que faz menos, tem períodos que não faz. A TENEPS não. A TENEPS é realizada todos os dias, no mesmo horário, por um período de aproximadamente 50, 60 minutos, como média, não é? E a pessoa está na vigília, ela não está em nenhum estado especial ou dormindo, a pessoa está sozinha no ambiente, então é um compromisso, ela vai doar energia por uma hora, vamos dizer de forma geral, todos os dias na mesma hora. Talvez seja interessante comentar o aspecto histórico da TENEPS, porque obviamente nós não podemos, isso é uma ressalva que eu sempre faço, supor que somente as pessoas que conhecem a expressão TENEPS ou as pessoas que estudam conscienciologia é que estariam fazendo uma tarefa de assistência no nível da TENEPS. Isso não pode ser. A TENEPS é uma tarefa baseada na lucidez quanto à dimensão extrafísica, baseada na capacidade de parapsiquismo e de autocontrole energético. Portanto, uma pessoa pode ter isso sem nunca ter lido um livro a respeito. Contudo, né? É importante notificar isso. Contudo, claro que se a pessoa ela conhece a técnica, ela pode fazer com outro nível de profundidade. Mas se isso é realidade, o oposto também é. Uma pessoa pode ter aprendido a técnica, está fazendo o beabá direitinho ali como era para fazer, só que na realidade ela não tem as condições íntimas ou energéticas ou parapsíquicas mínimas necessárias, portanto, ela faz aparentemente tudo que é solicitado para fazer a TENEPS, mas a realidade do que ocorre naqueles 50, 60 minutos que ela está ali não é uma, vamos dizer, atividade ou uma situação consistente com a TENEPS. Em outras palavras, tem gente que lê o livro Manual da TENEPS, pensa que está fazendo TENEPS, mas não está fazendo TENEPS, porque não está fazendo corretamente, ou porque não atende certos requisitos. Mas que requisitos? Que condições íntimas são essas? Na realidade, é um conjunto de condições muito complexos. A primeira coisa, a pessoa tem que ter um despojamento íntimo. A pessoa não pode ir para a sua sessão de TENEPS tendo, por exemplo, como agenda, como no sentido que fala em inglês, tendo como objetivo ela, por exemplo, beneficiar a si própria, ou querer fazer uma mentalização para atingir algo, ou querer ajudar somente pessoas que ela conhece. Então, tem pessoas que ela vai para a TENEPS para ajudar o tio, o primo, o avô, o vizinho. A TENEPS é uma tarefa que nós fazemos para quem precisar e seja possível a nós acessarmos. Nós não escolhemos quem nós vamos ajudar. Nós podemos, sim, vamos dizer, tentar incluir algumas pessoas que sabemos que precisem, pessoas físicas ou extrafísicas, não é? Podemos e devemos e fazemos, mas o controle da TENEPS não é da própria pessoa. O comando absoluto não absoluto é da própria pessoa. Isso é uma coisa. Outra coisa, as pessoas, e aliás, hoje em dia isso vem numa tendência
bastante grande, que é assim, as pessoas fazem a TENEPS que é para atingir um certo tipo de status pessoal de alguém que já tem nível para fazer assistência nesta condição. Isso é a pior coisa que tem. Uma coisa que podemos dizer para todos que estão nos ouvindo, não comece a TENEPS para atingir status pessoal. A TENEPS não é isso, a TENEPS é uma tarefa anônima, silenciosa, ninguém sabe quem você ajudou, às vezes nem você sabe. É uma tarefa que, basicamente, nós estamos naqueles minutos ali como se fôssemos os próprios amparadores avançados. Como é que os amparadores nos ajudam? Eles fazem aquilo que podem, no máximo que podem, no maior silêncio. Muitas vezes as pessoas são extremamente beneficiadas, ajudadas, amparadas, recebem energias, recebem intuições. Acidentes são evitados pelos amparadores e a pessoa nem viu. Então, o tenepsista de alto nível, essa é a intenção dele. Nem sempre dá para ele ser anônimo, mas ele não está fazendo força para não ser. Então, esta é uma outra coisa. Existe um outro ponto muito importante que é assim, a pessoa não precisa ser o máximo do parapsiquismo. Não, porque eu estou vendo, porque eu sinto tudo, porque eu sei tudo. Ninguém sente tudo, ninguém sabe tudo. E, em geral, quem fala muito faz pouco ou não está fazendo de uma forma muito equilibrada. O importante é que as pessoas parem para pensar sobre isso. Então, não é necessário isso. Mas a pessoa tem que ter um mínimo, como é que nós vamos colocar isso da maneira correta? Um mínimo de bom senso, um mínimo de sensibilidade, um mínimo de traquejo parapsíquico, energético, que permita a ela ter a confiança de que ela está ali com as energias corretas, a intencionalidade correta, a postura correta e as companhias extrafísicas corretas trabalhando com ela. Então, para quem não conhece bem a técnica, deixa eu esmiuçar um bocadinho isso. Que é assim, na TENEPS, quando nós estamos ali fazendo essa técnica, como é uma técnica que visa assistência aos demais e que a pessoa não está escolhendo os detalhes, qual que é o grande diferencial da TENEPS e outras técnicas de assistência? O diferencial é quem controla, quem supervisiona, quem na realidade administra o funcionamento, o tipo de energia, o ritmo, quem vai ser assistido, como, a duração da TENEPS, quem administra tudo são os amparadores extrafísicos avançados, de alto nível. Não é assim uma consciência extrafísica bem intencionada apenas. Tem que ter uma condição mínima. Por quê? Porque o trabalho extrafísico é complexíssimo. Então, sendo que, para a pessoa estar ali, ela vai estar num ambiente, nós já dissemos, por 1 hora, sozinha, desperta na maioria das vezes, doando energia. Quem é que está usando essa energia? Como isso está sendo aplicado? Como é que é direcionada a energia? Isso tudo é feito pelos amparadores. Agora, então, um passinho para trás e voltando no ponto inicial. Se a pessoa não tem um mínimo de discernimento multidimensional, acho que essa é a expressão melhor. Porque quando nós falamos parapsiquismo, a pessoa já pensa clarividência, psicometria. Não. É um discernimento, é um perceber, isso aqui vai bem, isso aqui não vai bem. Aqui tem alguma coisa que não é a consciência certa, não é a energia certa. Aqui sim, é isso mesmo, está difícil, mas eu vou terminar isso bem, é difícil devido ao trabalho. A pessoa tem que ter, o nome disso é discernimento multidimensional. Se ela tem esse discernimento, ela vai estar lá e as consciências que estão trabalhando com ela, ela vai ter gabarito para saber que são amparadores. E na TENEPS há uma característica, que é assim, os amparadores que trabalham com a pessoa, em geral, são os mesmos. Não vou dizer que vai ser o mesmo pela vida inteira, né? Uma pessoa faz TENEPS 30 anos, ela pode ter tido ali um ciclo de 2, 3 grupos de amparadores ou um amparador específico, mas não é assim que muda todo dia. Fica um longo período, depois muda por razões específicas. Para talvez um upgrade que a pessoa deu na sua própria TENEPS, vai para outro nível, vem outros amparadores. Outras vezes é porque aquele próprio amparador que estava com ela passa a ter outras tarefas. Então é feita uma substituição, mas existe sempre uma razão. Mas por que eu enfoco isso? Você colocou quais são as condições, não é? Sim. Que a pessoa precisa. Então, na nossa lista,
enumerando, eu aí então acrescento este ponto, esse discernimento multidimensional, para que a pessoa não esteja ali colocando-se 1 hora por dia, completamente aberta, relaxada, para que usem suas energias na assistência, mas na realidade ela está acompanhada, às vezes, de guias cegos. Em boa hipótese, às vezes é pior que isso, entende? Sim. Então, uma TENEPS, resumindo, tem que ter algumas coisas específicas. Primeiro, a pessoa tem que ter certas características que incluem estas que nós falamos, mas não se reduzem a somente estas. Há muitas outras coisas para discutirmos aí. Então, isso no ponto de vista da pessoa. No ponto de vista extrafísico, tem que ter certeza íntima de que ela está ali com a postura correta, com a energia correta e com as consciências extrafísicas corretas. Amparadores avançados exclusivos trabalhando com ela. Então, segunda coisa que caracteriza a TENEPS. Terceira coisa, tem que ter uma pré-OFIEX. O que é a pré-OFIEX? OFIEX é um acrônimo que nós usamos para dizer uma oficina extrafísica. Oficina no sentido de uma oficina de trabalho, um local de trabalho, uma clínica, algo assim. Então, a oficina extrafísica, ou a OFIEX, o que ocorre existe um ambiente físico onde a pessoa está deitada. Claro que se ela faz a TENEPS todos os dias, na mesma hora, ela faz no mesmo local. Há este comprometimento. Então, pouco a pouco, à medida que os amparadores vão trabalhando com a assistência, com a pessoa, naquele conjunto todo, é necessário, é imperativo e é natural que comecem a ser criadas paraestruturas ali no ambiente dela. Ou seja, no lado extrafísico do ambiente onde ela faz a TENEPS, suponhamos que seja o quarto de dormir, que é o mais comum. No ambiente extrafísico, ali naquele quarto, existe uma preparação, existe um outro ambiente que está todo maceteado para permitir aquele trabalho de assistência. Com o tempo, à medida que a pessoa aumenta o gabarito da sua assistência, ela própria se desenvolve, aquele trabalho se solidifica, isso torna-se uma grande OFIEX. Então, há casos, por exemplo, em que o indivíduo, o tenepsista, tem uma projeção lúcida, sai do corpo com lucidez. No seu quarto de dormir, ou pronto, de alguma forma vai até ali. Se ele vai na dimensão, na faixa dimensional exata, onde está a OFIEX, ou a pré-OFIEX, depende do nível, ele vai ter ali uma condição na qual ele vê um ambiente, às vezes para um quarto, você tem ali como se fosse um edifício inteiro. É quase como se você estivesse vendo, fazendo uma analogia, não é que seja isto, como se você estivesse vendo um hospital. Tem salas preparadas para coisas específicas, tem máquinas, tem organização, há pessoas trabalhando ali. Por quê? Porque se nós estamos ali naquela condição para atender pessoas necessitadas, sejam quais forem, sejam quem forem, seja de onde forem, e seja quantas forem, às vezes nós podemos facilmente, em uma sessão de TENEPS, atender centenas. Mas onde ficam aquelas centenas? Tem que ter Como é que faz? Fica o quê? Fica tudo dentro do quarto da pessoa, coalhado ali? Isso é tornar um quarto assediado, negativo, patológico, cheio de consciências ali desequilibradas. A TENEPS não é isto. A TENEPS é de um nível de organização tal que as consciências, sim, desequilibradas, patológicas, são assistidas, mas elas não invadem o espaço, que é o espaço de manifestação e de interação ou inter-relação das consciências intrafísicas que vivem ali. Se não há essa pré-OFIEX, ou OFIEX, dependendo do caso, não podemos chamar de uma TENEPS, porque é o quê? É uma bagunça. É uma bagunça em que não está havendo a devida superintendência. Existe um último ponto aí, que é necessário ser incluído para que nós possamos chamar aquilo que a pessoa faz de TENEPS. Talvez não o último, vou acrescentar um mais aí, que é um ponto de equívoco. Bom, o penúltimo, então, é o fato de que a pessoa tem que ter um comprometimento íntimo. Como a TENEPS é algo que a pessoa faz visando principalmente a assistência aos demais, sem interesse próprio, ela faz sabendo que vai fazer aquilo para todo sempre. Porque é assim, quanto mais ela faz,
mais ela sente necessidade e vontade de fazer, mais ela está preparada para fazer, mais os amparadores contam com ela para aquela tarefa e também mais as consciências carentes também contam com ela. Tem uma demanda para isso. Tem uma demanda. Então, a pessoa que ela começa a TENEPS, ela não começa como, deixa eu fazer uma técnica que é para ajudar o universo. Se você vai fazer uma meditação para ajudar o universo, por favor, faça. Há muitas formas de assistência, muitas formas positivas. Só que isto não é TENEPS. Para ser TENEPS tem que haver o comprometimento. Para o resto da vida, mesmo local, claro que eventualmente a pessoa pode mudar de casa. Claro. Mas se você tem 40 anos, você vai mudar de casa quantas vezes mais? Uma? No máximo, 2? Então, aí há uma preparação para essa mudança. Mas então, basicamente, a pessoa está com a intenção sincera de fazer aquilo ininterruptamente todos os dias. Se a pessoa, é muito importante eu frisar isso, se a pessoa, ela não tem esta condição de fazer a TENEPS para o resto da vida, se ela não tem segurança, não tem certeza, se ela acha que, vamos ver como é que dá, de repente se eu não faço bem, aí depois eu penso, aí eu paro, vamos ver, deixa eu experimentar. Se essa é a postura íntima, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, né? Se essa é a postura íntima, o que ela faz não é TENEPS. Eu gostaria que isso ficasse claro para todos. É até interessante você colocar tudo isso, porque eu fiz aqui essa certeza íntima que você mencionou, poderia estar ligado com a intenção da pessoa. Pode, claro. Né? Com a intenção, claro. Uma associação interessante disso aí. E uma outra pergunta, aí você escolhe... Então, deixa eu só colocar o último ponto, se você me permite. Lá, claro. Só para eu não interromper o pensamento com as pessoas ali. E o último ponto que eu ia mencionar, que é um pré-requisito também, é a pessoa fazer a TENEPS sozinha no ambiente, sozinha no quarto. Ela não pode estar com companhias. Por quê? Porque se ela estiver com companhias, o trabalho que os amparadores fazem não é o trabalho do nível normal da TENEPS, portanto, não é TENEPS. Então, se nós fizermos ao reverso e prestarmos atenção em todos esses pontos que nós falamos, nós vamos ver que sem eles não dá para ser TENEPS. Se a pessoa não tem um comprometimento honesto, não é o que ela fala, não é o que ela aparenta, é o que profundamente é. Os amparadores não embarcam, os amparadores não vão fazer uma OFIEX para realizar esse trabalho se eles sabem que aquela pessoa não está totalmente segura. Sim, é tíbia. Exatamente. Pronto. Assim concluímos ali todos os pontos que eu havia falado para não ficar pendente. Então, desculpa. Não, nós vamos ter que chamar um intervalo. Nesse primeiro bloco, nós escutamos aqui a Nancy. Eu fiquei feliz em escutar suas ponderações. Até o segundo bloco, então. De volta, então, o programa Ciência e Consciência, nesse segundo bloco. Para você que chegou agora, estou com Nancy Trivelato. E o tema de hoje é TENEPS. Nancy, ficou uma pergunta aqui minha para você. E eu vou relembrar mais ou menos o que você falou no bloco anterior, que a TENEPS dá conta de muitas consciências extrafísicas, né? Ou pode dar conta de muitas consciências extrafísicas. Minha pergunta é a seguinte: nós damos conta de tudo isso? A nossa energia intrafísica, ela tem esse estofo de dar conta de tudo isso? Essa é a questão. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa. Nós podemos responder de modo geral como isso funciona. Por isso que é importante que a pessoa que faz TENEPS, ela saiba da sua condição de saúde, por exemplo. Uma pessoa que tenha a saúde muito comprometida, ou que sofra de certos processos em que ela tem que guardar todas as suas reservas de energia, de descanso e de tudo para a sua recuperação somática, se é um tenepsista, o que acontece, Tom? Naquelas próximas sessões de TENEPS, os amparadores, às vezes, não fazem nenhum trabalho de assistência, não retiram a energia dela, às vezes pelo contrário, os amparadores colocam energia nela, ou evitam de trabalhar algo muito profundo. Mas isso, obviamente, é uma exceção. A pessoa que faz a TENEPS é uma pessoa de saúde normal. Ninguém está dizendo que é para ser super-homem, não é? É saúde normal. Pronto. Uma pessoa de saúde normal, há algumas coisas que nós temos que entender sobre a exteriorização de energia. Que é assim.
Uma pessoa, quando ela perde energia, ela é drenada, ou ela perde energia, por exemplo, por algum processo emocional seu, ou ela perde energia por algum processo de disfunção chakral, dos seus chakras, ou ela perde energia por vampirização, qualquer coisa desse tipo, essa pessoa ela entra numa deficiência energética. A maioria das vezes é temporário, não é? É muito rapidinho e a pessoa já se recupera depois de meia hora, uma hora, um dia, também depende da pessoa. Mas esse é um processo que ocorre de maneira intrusiva. Esses processos que nós mencionamos até aqui, ocorre de maneira intrusiva, desequilibrada, demonstra uma falha na sustentabilidade da pessoa naquele momento. No caso, quando nós fazemos uma doação de energia, em que aquela doação é voluntária e ela é consciente, você participa, porque embora na TENEPS, quem faça toda a supervisão e todo o trabalho da administração da energia, quem tira a energia de nós, seja os amparadores, nós não estamos ali inconscientes, nós não somos ali marionetes sem a voz. Nós estamos ali trabalhando em conjunto numa condição na qual aquelas consciências mais avançadas, os amparadores extrafísicos, não tem ninguém conosco na sala, repito, os amparadores extrafísicos que são mais avançados, eles estão trabalhando, retirando energia de nós, mas nós estamos percebendo tudo. Você interrompe aquilo a qualquer momento que você queira. Você muda o ritmo daquilo a qualquer momento que você queira. Portanto, embora sejam os amparadores que estejam administrando a energia que é doada por você e como ela é aplicada, você está participando voluntariamente daquilo. Você tem ação. Por isso nós chamamos que é uma passividade ativa. Tá? Então, o que acontece? Neste caso, há alguns pontos para nós considerarmos. Primeiro, quando fazemos doação de energia, em geral, você doa, demora muito para você se sentir drenado ou cansado. Vai variar de pessoa para pessoa. Mas o que ocorre é que o nosso potencial de doação de energia e a quantidade de energia que nós temos no nosso energossoma como condição normal ou no nosso corpo energético, ela é muito grande. As pessoas não conseguem doar energia porque na medida que elas doam, elas se abrem da maneira errada e elas permitem que a energia seja tirada da maneira errada. Mas uma doação consciente ou com os amparadores juntos raramente nos deixará drenados. Poderá, quem sabe, em processos muito profundos, nos deixar assim com um pouco mais de fome. Ou você vai precisar de um cochilo de 5, 10, 15, 20 minutos. Mas é isto só. Agora, podemos atender facilmente centenas de pessoas consciexes, não são pessoas físicas, mas a quantidade de energia ali não é a coisa mais importante. A qualidade, o impacto, o tipo da energia aplicada é o que é o mais importante. Então, às vezes, uma golfada de energia ou uma consciex que esteja ali e que seja simplesmente positivamente encapsulada, ela seja enveloped. Como é que falamos isso em português? Ela seja envolvida, ela seja envolvida pela energia, às vezes aquilo já basta e já é a assistência que ela precisa. Uma outra vai precisar, às vezes, de muita energia, uma energia mais densa. Então, claro, se existe um processo em que naquela sessão de TENEPS foi necessário uma quantidade maior de ectoplasma, então foi retirada, em outras palavras, do tenepsista. Estrutura física. Uma estrutura física mais celular, uma energia mais densa, esta pessoa poderá sentir um pouco mais de fome, além da fome que nós já tínhamos dito. Mas, em geral, são processos assim. Então, pode sentir um pouco mais de fome, pode sentir um pouco de cansaço, pode ter um impacto que ela, por exemplo, ao concluir a TENEPS, ela ainda fica um pouco envolvida em todas aquelas energias, vai precisar ali de 15, 20 minutos, meia hora, que aquilo completamente se assentar e terminar, eu digo depois de concluir a TENEPS, mas nunca deveria acontecer, por exemplo, de 2 horas depois da TENEPS, aquela pessoa ainda estar afetada pela TENEPS. Se isso acontece, tem algo errado. E, como são os amparadores que administram essa retirada de energia, eles vão sempre retirar o que a pessoa pode dar. A primeira pessoa da qual os amparadores cuidam na TENEPS é do tenepsista. A lealdade da parceria de trabalho ali, obviamente, ela é total. Então, é algo que nós não precisamos nos preocupar, porque isso é cuidado. Mas, de qualquer modo, fica aí a informação, que a nossa capacidade de doação de energia é muito maior do que nós
normalmente imaginamos que fosse. É muito raro ter uma drenagem energética. Até porque são técnicos, né? Então sabem exatamente dosar. como retirar, como dosar. Outra coisa, às vezes os amparadores, isso é muito importante que seja compreendido, os amparadores retiram de nós um tipo de energia mais densa, com um determinado tipo de informação energética, mas em contrapartida eles colocam um outro tipo de energia mais sutil, às vezes de um nível de equilíbrio diferente daquela que nós doamos. Às vezes nós doamos uma energia mais animal, mais densa, mais humana, e recebemos uma energia mais extrafísica. Quer dizer, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Então, há casos em que na conclusão da TENEPS, daquela sessão específica, todo mundo ganhou ali. E a pessoa recebe energia no final. Tem pessoas, por exemplo, que fazem a TENEPS toda, dormir os últimos 5, 10 minutos finais. Aliás, nós precisamos falar sobre dormir daqui a pouco. Mas é assim, não é bem que ela dormiu, ela apagou. Às vezes são 2, 3 minutos e ela não sabe. Apaguei. E quando eu voltei a mim, já tinha acabado tudo. Às vezes é naquele minutinho que os amparadores fazem um refazimento da pessoa. Outras vezes os amparadores fazem com que a pessoa fique um pouquinho mais apagada para poder retirar essa energia mais densa, afetando menos. Então faz um circuito contínuo. A energia é retirada e às vezes outra já vai entrando automaticamente, mas outras sempre sob a administração dos amparadores. Não sei se isso fica claro. Claríssimo. Então Eu tenho uma pergunta também muito simples, né? Uma dúvida aqui. Por que não pode ter nenhum animal junto? Ah, claro. Isso é muito importante de mencionar. Porque quando nós falamos ninguém junto, não é? A pessoa fala, bom, alguém, então é pessoas, são pessoas. Não. Não devemos ter nenhum animal de estimação. Não se deve deixar, por exemplo, janelas abertas, mesmo que seja um apartamento. Pode entrar um pássaro, pode entrar uma vespa, pode dar uma repercussão. O que acontece é assim, em primeiro lugar, quando os amparadores fazem esses trabalhos energéticos ali, há sessões de TENEPS que elas são muito bem administradas. Tudo vai tranquilo. Então é como aquele dia no ambulatório, que até certo ponto é um para-ambulatório, uma clínica extrafísica. Então tem aquele dia em que entram todos os casos arrumadinhos, você só vai dar uma aspirina, tá tudo certo. Nenhuma emergência. Nenhuma emergência. Bom, neste dia há menos impactos, mas se entra ali um caso em que precise de uma atenção maior, uma energia maior, essa atuação mais ectoplásmica, os amparadores precisam de cuidar, às vezes, de várias consciências extrafísicas ao mesmo tempo. Se há qualquer consciência física dentro da sala, seja animal, seja, às vezes, olha, nem planta. Porque as plantas sofrem também com isto. A maioria delas. Então, se há qualquer consciência intrafísica ali, o que vai acontecer? Os amparadores, muitas vezes, têm que reduzir o trabalho que vão fazer. Não podem atender certos casos, porque se fossem atender, iam gerar uma repercussão energética que vai afetar aquela outra consciência que está ali. Se é um animal, às vezes não, às vezes são casos muito simples, é só aspirina. Mas já sabemos e já há muitos casos, e tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo têm muitas histórias assim também. Há casos em que os animais ficam sensíveis à energia. A pessoa começa, por exemplo, a fazer uma técnica da OVE, uma técnica energética qualquer, então o animalzinho de estimação olha, ou, por exemplo, um pássaro começa a cantar, ou se aproxima, ou começa a latir o cãozinho. É estranho. É estranho, ele tem comportamentos estranhos. Então, o que acontece? Ao estar ali dentro, às vezes só pela sensibilidade do animal, com ou sem clarividência, o animal pode ter reações completamente estranhas. Pode saltar sobre você, pode perturbar e pode, inclusive, danificar a si próprio, entende? Causar quer dizer, prejudica o trabalho. Prejudica o trabalho, prejudica o próprio animal, prejudica o tenepsista, prejudica tudo. Não deve ter ninguém na sala. A loucura é tanta, e a gente ouve histórias e por aí que eu vou falar que é de arrepiar. É uma coisa terrível. Porque a gente olha assim, não, no meu caso, eu só deixo o meu bebezinho. Porque tá dormindo mesmo, melhor não tirar da sala, tá tudo quietinho. Então eu peço pro meu esposo ou esposa sair, mas o bebezinho fica ali, não atrapalha nada, é bom. Quer dizer, então, uma situação, gente, que noção. A pessoa em que ela faz isso, ou quer ter um animal, ou quer ter a porta aberta, ou quer ter a janela aberta, ela evidencia que ela não estava preparada para fazer a TENEPS por uma questão muito simples. Ela não entende nada do que se passa na dimensão extrafísica. Ela acha que ela está deitadinha ali, só doando energia, ela não tem noção de todo o processo extrafísico que está acontecendo. Se ela tiver noção, ela, opa,
Eu vou minimizar tudo, que é para que o resto tudo possa ir bem. E então ela não minimiza e ela coloca, às vezes, até seus familiares ali numa condição inadequada, não é? Bom, eu, de minha parte, eu fico assim, sempre, já fiz um curso com você sobre TENEPS, né? E fico sempre feliz em te escutar, porque esclarece. A mim, por exemplo, esclareceu, acho que esclareceu a você, nossos amigos aí do Ciência e Consciência. Vou ter que chamar mais um intervalo no terceiro bloco, então. Mais Ciência e Consciência, mais Nancy Trivelato. De volta com o programa Ciência e Consciência, neste terceiro bloco, com Nancy Trivelato, falando do importante tema que é TENEPS, Tarefa Energética Pessoal. Nancy, terceiro bloco é agora. Né? O que a gente disser aqui está dito, que não disser só na próxima oportunidade. Quero entrar com uma pergunta aqui, uma pergunta marota de minha parte para Nancy. Nancy, quais os tipos de TENEPS que existem? É uma pergunta muito boa, porque acho que ajuda a esclarecer algumas coisas. Primeiro, assim, só existe um. A TENEPS e a TENEPS. É muito interessante você mencionar isso, Tom, porque no curso Metadesperticidade, como tanto Wagner quanto eu temos a oportunidade de trabalhar com as pessoas individualmente com energia. Uma sessão longa, 1 hora, 4 vezes no ano. Tá? O que nós vemos? Que as pessoas, para não dizerem a si próprias e aos colegas que fazem muita pressão, e isto está errado, não se faz pressão para ninguém começar a TENEPS. Não se convida, não se propõe, não se pressiona. Por favor, os colegas que estejam ouvindo, entendam isto. Aí as pessoas, o que acontece? Elas não têm condição, ou íntima, ou vontade, ou disponibilidade. Não interessa o motivo pelo qual ela não quer fazer a TENEPS. O problema é dela. Com ela. Ela com os amparadores dela. Se ela precisa de nossa ajuda, estamos para ajudar. É diferente. Mas pressioná-la não podemos. Mas então, a pessoa se vê sob pressão. Principalmente quando, vamos dizer, trabalha com outras pessoas que fazem a TENEPS. O grupo pressiona. Aí o que acontece? Ela arranja uma adaptação. É uma TENEPS ou que é feita num local público, ou que é feita que não é todo dia na mesma hora, ou ela faz um samba louco lá, se mexe, pula, não sei o quê. Nós já ouvimos todas as histórias possíveis e imagináveis. E ela vai dizer, então, você diz, você faz a TENEPS? Você fala, não sei, porque eu faço um tipo de TENEPS. Não existe um tipo de TENEPS, existe TENEPS. Se o que você faz é um tipo de TENEPS, você não faz TENEPS. O que não quer dizer, por favor, que nos entendam os que não seja positivo. O que não quer dizer que não seja positivo, que não esteja ajudando, que não seja assistencial. Somente vai ser uma outra técnica. Invente um nome que você quiser. Quantas técnicas de assistência existem? Muitas. Você não tem que ficar... A única que existe é TENEPS. Quem não faz TENEPS não ajuda ninguém. Outra coisa que eu vou aqui emendar. É uma falácia terrível. Terrível. É bem chato isso aí. Muito chato. Porque tem gente que está lá fazendo TENEPS, que ela faz 1/4 de TENEPS, entende? E ela ajuda muito pouco, e o outro não faz TENEPS. Por outro lado, é uma pessoa aberta, solícita, entra em todas as situações que pode ajudar, dá aula, faz esclarecimento, tem contato com as pessoas. Às vezes, aquele indivíduo ali, que não está fazendo TENEPS, às vezes está fazendo mais. Não digo sempre, mas o que eu quero dizer é que cada caso tem que ser estudado de por si, em separado, entende? Não podemos generalizar. Então, essa é uma condição muito complicada, que as pessoas têm que ver. Não há tipo de TENEPS, só há TENEPS. Recordando, como eu sei o que é a TENEPS? Existe um livro que se chama Manual da TENEPS. Leia tudo em detalhes. Tudo que está ali é importante. Mas se tem uma outra questão aqui do local, você falou na sala, no quarto, qual que é o local mais otimizado possível para a TENEPS? Quando nós falamos a sala, nós queremos dizer o ambiente em que a pessoa escolheu para ser o seu local de TENEPS. Então, pode ser o quarto de dormir. Se a pessoa tem condição de ter um quarto isolado só para isso na sua casa, muito melhor do que o quarto de dormir. Vai ser, então, um ambiente dedicado a isso. Algumas pessoas que
já praticam a TENEPS, vão construir suas casas e constroem um ambiente. Mas veja, esse ambiente não pode ser um cubículo. A pessoa tem um quarto gigante, uma sala gigante, um pátio de churrasco. Aí você vai ver ela tem um cubículo, 1x2, para ela fazer a TENEPS. Tem que dar para respirar. Claro, tem que ser um razoável. Bem, tem que ter condição dos amparadores de montar ali um OFEX. Não precisa ser grande, porque não é o tamanho. Mas há uma estrutura mínima. Sim. Eu, por exemplo, já vi pessoas que faziam TENEPS no banheiro. Gente, não dá para fazer TENEPS no banheiro. Primeiro, não tem conforto. Segundo, é um local público. Terceiro, como é que os amparadores fazem um OFIEX ali? Eu não preciso dizer qual é o holopensene que vai no banheiro e para que as pessoas usam ali. Não dá. Uma outra pessoa nós vimos agora recentemente que fazia TENEPS na sala de estar. Bem, se você tem uma casa muito grande, em que tem um ambiente de jantar, tem a cozinha, e a sala de estar ela é completamente separada, não é utilizada, não é o ideal, mas seria menos pior. Mas neste caso, além de tudo, da sala não ser o ambiente ideal, a sala é, no caso desse senhor, o ambiente onde as pessoas passam. Passam para ir à cozinha, passam para ir ao banheiro, passam para ir ao quarto, passam para ir ao corredor, passam para ir à porta de saída. Não dá, né? Não por dá, uma questão lógica. Por uma questão lógica, se a pessoa disser, não, mas naquela hora que eu faço a TENEPS, está todo mundo dormindo. Está todo mundo dormindo, mas alguém pode acordar, pode querer um copo de água, pode precisar de ir ao banheiro. O tenepsista não pode ficar totalmente à vontade. Número 1. Número 2. Compreendendo os aspectos não físicos. Veja, um ambiente assim é um ambiente não adequado para o trabalho de energia, porque esse ambiente forma correntes energéticas. Por onde as pessoas passam, o tipo de atividade ali, isso cria então campos, subcampos, correntes energéticas, rastros energéticos às vezes deixa ali até resquícios daquilo que teve durante o dia, entende? Claro que a TENEPS limpa isto, mas não é o ideal. O ideal é que a TENEPS já esteja no seu ambiente, a pessoa lá chega no ambiente da TENEPS, ela se prepara e a TENEPS começa imediatamente. Então, isso vai muito do tenepsista, de como o tenepsista funciona, de como ele faz a TENEPS, de como é o acoplamento dele com os amparadores, mas também tem a ver com o ambiente que ele escolheu e como ele preparou esse ambiente. Pode ser o quarto de dormir? Pode, porque pensamos que numa condição normal, para uma casa que não é uma casa gigantesca, cheia de ambientes, vamos dizer, disponíveis, que ficam exclusivos só para isso, o quarto de dormir, em geral, é um ambiente mais íntimo, mais privativo, que você ali está mais você mesmo. Então, pode ser o quarto de dormir. Ah, mas e na hora da TENEPS, se a minha esposa quiser descansar ou se o meu marido quiser descansar? Sua esposa ou seu marido vão ter que saber que, naquele momento, eles estão fora do quarto. Ponto final. A TENEPS é prioridade. Não dá para ser assim? Não faça TENEPS. E não tem outro jeito. Simples assim. Simples assim. Então, havia uma pessoa que falava, não, no dia que meu marido queria ficar no quarto, eu ia para dentro do guarda-roupa. Guarda-roupa grande, suponho. Não é um closet, não. É verdade, tá? Mesmo? É verdade. A pessoa me explicou em detalhe. Um guarda-roupa que tinha um espaço muito grande, portanto, cabe a pessoa sossegadinha, ela entra dentro do guarda-roupa e faz a TENEPS ali. Não é a condição ideal, não pode funcionar. E o marido dormindo ali do lado. Bom senso. Bom senso. Agora, entendam, por favor, que se passa uma situação assim. Se você está deitado ali e está do seu lado seu marido, sua esposa, seus filhos, seja quem for, e os amparadores precisam de uma assistência de emergência e você está disponível, tem a energia ideal, os amparadores fazem aquele trabalho com você ali. Mas isso não é TENEPS, isso é um trabalho esporádico, isso é um trabalho emergencial, é um trabalho que é uma condição única, é uma exceção. Então, não quer dizer que não possa um dia que você estava ali e tinha gente do lado, você ter sentido as suas energias serem usadas para alguma assistência. É uma outra assistência. É uma outra assistência. Aí sim, um tipo de assistência. Um tipo de assistência em que os amparadores usaram minhas energias para XYZ. Às vezes a pessoa sabe para quê, às vezes não. Mas veja, não é TENEPS. Tom, nós estamos numa situação hoje em dia que é assim. As pessoas, se elas se despertam no meio da noite, por exemplo, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, despertou por 4, 5 noites seguidas, ela já fala, os amparadores estão me dizendo fazer TENEPS. Bom. Amparadores não nos dizem para fazer TENEPS.
Eles podem, quando muito, nos intuir a pensar a respeito. Quando muito, nos dar indicativos de que, quem sabe, nós pudéssemos considerar amparadores, não nos dizem para fazer a tenepse. A decisão é A íntima. decisão é Nossa. pessoal, íntima. Assim como o amparador, que é amparador, não nos diz, faça, está na hora, eu vou te acordar todos os dias às 5 da manhã. Nenhum amparador faz isso, é uma imposição da vontade dele sobre a sua, o amparador não faz. Se o amparador não faz, compreendam, por favor, meu ponto aqui. Quem está fazendo? Quem está fazendo, ou ainda mais, que às vezes é a própria pessoa que está se iludindo. Mas, se o amparador não faz, como é que nós vamos perguntar a um colega, a um professor que seja, a uma pessoa que nós admiramos, olha, está na hora de eu fazer tenepse? Gente, essa decisão é sua. Isso me dá até a oportunidade, Nancy, de entrar com um tema aqui para você. Um tema, não sei se é muito amigo de minha parte, mas a gente já tocou nesse tema fora do ar. O problema da gurulatria e do fanatismo. Esse é um tema importantíssimo, porque existe, na minha opinião, e você, por favor, me corrija, vá contra essa minha opinião, se for o caso, mas existe, inclusive dentro da conscienciologia, pessoas com, não digo que sejam fanáticos, mas com um bom ranço de fanatismo. Sim. É um problema isso, é que a gente deve tratar. Um excesso de convicção, até que ponto pode ser chamado de radicalismo, né? O que separa? A convicção é a certeza do radicalismo, do fanatismo. É uma linha única. A gradação é que distingue, as pessoas têm que prestar atenção. Eu acho que o seu ponto está muito bem tocado, porque assim, o tenepsista, antes de mais nada, tem que ter modéstia e anonimato. Nós vemos, às vezes, tenepsistas que querem colocar-se na posição de dizer aos outros o que perceberam da vida deles, o que tem que fazer ou não. Isso é muito complicado. É claro que, como uma condição exceção, uma situação esporádica, emergencial, até pode acontecer e a pessoa ela tem a responsabilidade de passar a informação conforme seja. Mas se aquilo é uma condição padrão, todo mês ela tem um recado para dar para alguém, que seja um recado por mês, creiam-me, isso está fora do padrão normal. Outra coisa, que é o outro lado. E o indivíduo que se vê na posição em que ele é que vai dizer para os outros, você pode fazer tenepse, você não. Você está na hora, você aguarde. Há pessoas que chegam para mim e perguntam, você acha que eu posso fazer tenepse? Eu vou fazer perguntas a ela. Claro, com base no aspecto energético, se nós estamos, por exemplo, numa condição como o curso Metadespeticidade, eu sei se ela pode ou não fazer tenepse no que se refere à energia, porque eu examinei a energia dela. Então eu vou dizer, no que se refere à energia, ainda não, você precisa chegar a tal ponto. Ela tem uma meta nítida. Mas, no que não se refere à energia, ou vou dizer, ela pode, mas aí eu vou lhe perguntar, como é você no seu dia a dia? Como é a sua família? O que é que você ainda tem de planos para a sua vida? Com sua idade, por ser pessoa muito jovem, é muito complicado, tem muitas coisas por acontecer. Como é que é o seu companheiro ou companheira? Porque se são muito vulneráveis, se são muito refratários à ideia, se são muito, às vezes, impressionáveis, às vezes não é o momento ainda, tem que preparar melhor a pessoa, tem que aguardar. Então, não é tão simples alguém dizer para outra pessoa, deve começar já. E que se alguém lhe disser, que fosse eu, olha, baseado, que eu diga à pessoa, baseado em tudo que você está me dizendo, parece que se você quisesse, tivesse intenção, você teria condições. Portanto, planeje-se para isso. Eu e Wagner dizemos a todos os nossos alunos, você quer começar a tenepse? Você vai planejar para começar daqui 6 meses. Se você não aguenta esperar 6 meses, você não está preparado para fazer tenepse. Você está com pressa, você está ansioso, você está afoito. Então, isto mostra que a pessoa não tem o equilíbrio. Por que 6 meses? 6 meses para ela ver o melhor horário, estudar as condições de trabalho, ver o que ela precisa assentar com a família. Existe algo na vida dela que seja um ponto frágil, que poderia, dentro de uma, vamos dizer, instabilidade temporária, que é o normal que ocorre no início da tenepse. Então, existe algum ponto que poderia ficar comprometido ou pudesse dar problema? Tem que calçar. Isto. Há alguma pessoa de quem você tenha muito rancor e não perdoe? Trabalhe com isto.
Então, a pessoa vai ter tempo para Prepara isso. a casa, Claro, né? prepare a casa. Então, quando a pessoa ela pensa, eu posso, então agora eu vou preparar a casa. Marque a data. Permita que os amparadores também preparem a casa. Por quê? A pessoa tem que entender que no momento em que ela marcou uma data, olha, vai ser dia 27 de setembro de 2012. Os amparadores sabem aquela data. As consciências extrafísicas também têm calendário. Então, eles vão preparar o quê? A OFIEX ou a pré-OFIEX. Eles vão preparar a estrutura. A pessoa não pode dizer, eu vou fazer amanhã eu deito lá. Você pode até deitar, pode até ter amparadores, pode até a sua energia ser usada positivamente, pode até fazer assistência. Aquele dia não foi TENEPS. Não tem o respaldo do ambiente extrafísico devidamente implementado para que se possa fazer o trabalho no nível da TENEPS. Então, onde está a pressa? Bom, não é 6 meses? Pode ser 8, pode ser 4. 6 meses é uma média. Mas se a pessoa vai começar e tem que ser daqui a uma semana, isso é uma... O que é isso? Para mim está claríssimo e eu gostaria de resumir esse ponto entre opinar e decidir pela pessoa. Se eu entendi bem, você pode opinar, pode sugerir, pode compartilhar informações, Perfeito. mas decidir pela pessoa, não. É a pessoa que deve assumir esse compromisso. É mais ou menos por aí. É por aí, claro. Então você diz, sob o seu ponto de vista, se você acha que a pessoa tem ou não o mínimo necessário, mas ela decide, olha, parece então que eu posso ir adiante. Mas ela que vai carregar com as consequências, ela que vai ter que estar todo dia lá. Não adianta resolver dali 2, 3 anos, que tá chato, toma 1 hora por dia, 1 hora por dia. É bastante tempo. É bastante. Mesmo 50 minutos, se a gente fizer. Fizer bastante tempo, fica ali no pedaço do dia. Então, é ela que vai ter que arcar com isso. Ninguém pode dizer a ela o contrário. Porque no final dessa existência, ou do período das suas muitas sessões de TENEPS, quando estiver no período intermissivo, é ela quem vai responder por aquilo. Não adianta ela dizer, mas o fulano me falou para eu começar, eu comecei tão rápido, não deu tempo de ver certas coisas. Não pode. Não pode. Então, outra coisa que eu acho que é interessante mencionar. Falamos muito assim do período de 6 meses iniciais da TENEPS. Por quê? Vocês imaginem, quem nos está ouvindo, que nós temos uma estabilidade energética que pode ser uma estabilidade caótica, mas ela é todo dia o mesmo caos. E o ser humano é extremamente adaptável, aprende a viver dentro daquela condição. Quando nós começamos a fazer a TENEPS, não pode ter ponto de energia suja no seu ambiente. Não pode ter ponto de energia sujo, má intenção, autocorrupção grosseira dentro de si. Não pode ter uma relação que esteja com energia muito comprometida, que tenha ranço muito grande. Não pode ter, por exemplo, um familiar ali que seja extremamente incompatível. Então, o que acontece? A primeira coisa que a TENEPS vai fazer é começar a assentar essas coisas. Tem que limpar isto. TENEPS não é limpeza, não é assistência, não é substituir a energia antagônica, entrópica, pela energia um pouco mais equilibrada. Não vamos colocar que seja perfeita, não é. Mas é tentar aumentar a harmonia, o equilíbrio. Então, veja, aquilo que é o, talvez, desequilíbrio conhecido, vai passar por um tempo a ser uma fase de mudança desconhecida. Aí entra o período de instabilidade. Outra coisa, as automentiras, as coisas que a pessoa empurrou para dentro de si e às vezes nem sabe que empurrou, inconscientes. Aquilo não dá para ela esconder mais dela própria, a menos que ela faça um quinto de TENEPS. Se ela fizer meia TENEPS só, vem à tona. Vai vir à tona e ela vai ter que lidar com aquilo. Então, o período... Porque é positivo. É positivo. Depois daquilo, a pessoa termina forte. Mas dá trabalho. Mas há esse período. Isso, então, até isso, a pessoa tem que assumir que ela vai enfrentar e saber. Mas veja, não é bicho de 7 cabeças, ninguém vai arrebentar a tua porta, a menos que você não estivesse em condições de fazer TENEPS. Teria que fazer outros trabalhos antes. Mas em condições normais, não. É muito mais uma condição íntima da pessoa de continuar lidando com a vida, embora para ela as energias delas estão numa fase de mudança, do que qualquer outra coisa externa mais específica. Mas a pessoa tem que estar preparada com relação a isso. Nancy, bom, o que eu vou falar? Nós ouvimos aqui a Nancy, passou rápido demais. A entrevista terminou, Nancy, então acabou. Foi muito rápido. E antes de acabar, eu quero abrir um espaço para a Nancy Trivelato falar o que ela quiser.
falar de Portugal, do campus, enfim. Nancy, a câmera é sua, o espaço é seu. Sinta-se em casa aqui no Ciência e Consciência. Obrigada, Tom. Eu acho que aproveitaria esse espaço mais que tudo para falar sobre as oportunidades de diversificação do conhecimento. O principal objetivo nosso aqui com esta entrevista foi de esclarecer aspectos específicos em que há enganos com relação a TENEPS. Quando as pessoas elas ficam muito setorizadas num único tipo de fonte de informação, isso pode ser muito complexo. A pessoa precisa, em primeiro lugar, buscar a fonte de informação dentro dela própria. É para isso que nós temos o princípio da descrença. Não acredite em nada. Experimente, chegue às suas conclusões. O que isso quer dizer? Como é importante esse princípio. Mas aí a pessoa se esquece de que a base disso ela tem que aplicar o discernimento, a vivência dela própria. Então, essa diversificação de fontes de informações, incluindo ela própria, é muito importante estar ali presente. Essas distorções todas que com o tempo ocorrem na TENEPS, me permita fazer um comentário aqui que é irresistível para mim. Nós ouvimos, por exemplo, Tom, aguenta aí para você ouvir esta. Nós ouvimos pessoas que dizem assim, no meu horário de TENEPS, se eu estiver no avião, a TENEPS acontece ali mesmo, eu paro e faço a TENEPS. Como você vai fazer a TENEPS? Dentro de um avião, trazendo energias, mexendo, colocando em risco toda a estrutura que está ali, os amparadores estão ali dentro trabalhando para manter um equilíbrio dentro da condição ali. Outros, Tom, dizem assim, eu tinha um jantar muito sério. Ainda mais avião, que existe ainda um mais ponto avião, exato. Ali. E sempre há amparadores ali tentando manter aquilo, como há o oposto também. Então é complicado. Aí a pessoa diz, olha, eu tinha uma festa de casamento muito importante, é uma pessoa muito próxima, eu não podia deixar de ir. Mas quando chega na hora da TENEPS, eu comecei a sentir um monte de coisas. Teve aproximações, eu senti energia saindo, eu sentia todas as consciências necessitadas. Colega, se você sente isso, é porque a sua TENEPS não está com base numa pré-OFIEX devidamente estabelecida. Você não está trabalhando corretamente com os amparadores. Ou os amparadores não estão podendo fazer o trabalho deles corretamente. Como é que a pré-OFIEX ou a OFIEX existe justamente para que as consciências que necessitam de assistência vão ficar ali no seu quarto, na sua sala, no ambiente que você escolheu para fazer TENEPS. Elas vão estar ali de uma forma organizada. Às vezes, presas em certos compartimentos, às vezes aguardando, às vezes sendo tratadas temporariamente. Quem é que vai tirá-los dali da OFIEX para levar para dentro de uma festa de casamento? Então a pessoa fala esta bobagem e um outro que não pode fazer TENEPS, porque não tem tempo, não tem o horário do dia, decide que vai fazer a TENEPS, porque é festa. Porque aonde quer que ele esteja, vai acontecer, no ônibus, entende? Aí decidiu. Ouvimos um outro absurdo de uma pessoa que marcou para fazer a TENEPS 3, 4 horas da manhã. Por quê? Porque os amparadores já sabem que ela está ali aquela hora para isso mesmo, ela não precisa nem acordar. Já está dormindo, continua dormindo, os amparadores fazem a TENEPS. Quer dizer, são exemplos, e eu tenho uma lista enorme desses exemplos, mas são exemplos que nos assombram quanto à ingenuidade, quanto ao processo extrafísico e assistencial da TENEPS. Por isso que eu digo, outras fontes. Então, os cursos da IAC trazem, claro, um enfoque de uma experiência nossa que é internacional. O que isso traz de diferente? Você vê diferentes culturas, você é meio que forçado a analisar certos assuntos sob muitos ângulos. E então, num caso como este, você acaba vendo o que é o tipo, como este tipo da TENEPS. O tipo de autocorrupção mais comum, por exemplo, no Brasil, que é completamente diferente do tipo de autocorrupção e erros que cometeria um tenepsista no exterior. Raramente nós teríamos ali um tenepsista começando de modo afoito, mas nós poderíamos ter, talvez no exterior, um tenepsista adiando sem necessidade a sua TENEPS. Então, são processos diferentes, mas o que é que nos traz a compreensão e a maturidade? Bom, experiência pessoal, número 1. O famoso do discernimento multidimensional, que eu falei, parapsiquismo, um pouco de controle energético e também essa visão de conjunto. Então, a IAC vem oferecendo uma série de oportunidades de compartilhar informações. Eu, Wagner e outros professores da IAC temos feito muito esforço para virmos periodicamente ao Brasil. Sempre tentamos dar uma chegadinha aqui, não é, Tom? Porque você, na realidade, cria para nós uma oportunidade muito boa, porque o que nós queremos aqui é
compartilhar. Claro que numa entrevista como essa, nós deixamos sem comentar muita coisa, muita. O tempo limita demais. O tempo nos limita muito, mas compreendam que nós temos um curso de 8 horas, que às vezes chega a 10 horas de debate para poder esclarecer tudo isso. Nós não podemos esperar que em 1 hora possamos substituir o que nós chegamos como resultado no curso. Mas se eu posso fazer um apelo, uma proposta, pensem a respeito disso tudo. Se você já faz TENEPS, reavalie como está, o que é que você pode fazer para melhorar. Se você não faz, pense nesses aspectos, leia o livro do Manual da TENEPS, entenda melhor, faça curso se for o caso, mas, como eu falei, diversifique, veja ângulos. Compreende? Isso tudo pode ajudar. E quem sabe um dia a gente consiga voltar ao Brasil para dar esse curso, pronto, para trazer também a nossa contribuição para somar neste aspecto todo aqui. Eu poderia até acrescentar, para você comentar mais um pouquinho, você falou divisão de ângulos. Veja o ângulo extrafísico da coisa. Se você estivesse lá, seria bom, né, a mini peça ficar para lá e para cá. Claro. Então, o ângulo extrafísico é interessante, porque às vezes a mim falta um parapsiquismo mais ostensivo, mais claro. Mas a lógica, muitas vezes, pode suprir ou pode remediar de uma forma capenga. Eu confesso aqui que não é o ideal, mas a lógica dá esse suporte. No mínimo. Vou raciocinar com lógica. E a lógica evita problemas. Claro, usar o bom senso. Eu acho que só o bom senso, se a pessoa tem algum conhecimento e aplica o bom senso, já está ótimo. Talvez, Tom, se você permite. Claro. A pessoa não tem que ser um mago da energia para fazer TENEPS, mas ela tem que ter um relativo equilíbrio íntimo. Entende? Então ela tem que saber que o que ela trabalha com energia dá para o gasto, para ela ter um equilíbrio íntimo suficiente, que se as coisas complicam, apertam, houve um embate na casa, um desgaste, uma briga, ela consegue colocar-se na condição para fazer TENEPS. Para mim, para o Wagner, que nós viajamos tanto, é um desafio muito grande, pois nós fazemos TENEPS em muitos lugares. O desafio, honestamente, para nós é pequeno. O desafio mesmo para os amparadores que trabalham conosco. Você já imaginou a condição dos amparadores conosco? Agora, o fato é, nós temos uma seriedade tal com a TENEPS, que podemos ir, por exemplo, numa sala de um hotel, mas nós nos predispomos no momento da TENEPS, é questão de segundos a TENEPS está ocorrendo. Não, provavelmente, como seria se fosse no ambiente onde está a nossa OFIEX. Claro que criamos dificuldades para os amparadores com isso, mas o nosso caso não é um caso para as pessoas copiarem. Porque, entendam, por favor, nós trabalhamos 24 horas por dia com estes assuntos, fazendo assistência, trabalhando com energia com as pessoas, trabalhando com energia conosco mesmo. Então as pessoas dizem, então pode viajar? Não, não pode viajar. Porque não dá, você tem que fazer TENEPS no seu ambiente. Mas no nosso caso, é 24 horas por dia. Então, todo o contexto, nós somos mais ou menos uma TENEPS ambulante, entende? E os amparadores têm que fazer isso conosco, mas nós também fazemos isso com eles, para poder atender a necessidade de assistência que existe ao redor do mundo, que caso contrário nós não conseguimos atender. Então, aí vamos dizer, é um ponto em que é o menos pior, de nosso lado e do lado dos amparadores, mas não é para ninguém copiar. Eu entendo você, e até dentro, você sabe que eu me formei em Direito, tenho o paradigma aí do direito muito próximo de mim. Existe um princípio dentro do direito, que eu vou jogar para os seus comentários, o tempo já estourou, né? Mais um minutinho, mas que é não confundir a regra com a exceção. Então existe uma regra e pode existir uma exceção ou algumas exceções. Claro. Mas se você confundir regra com exceção, e a exceção, aí é um quando problema. Ela é o menos pior, há uma necessidade para ela. Não é uma exceção porque é uma vontade de fazê-la. É diferente. E eu fiz essa associação de ideias com o seu discurso. Uma coisa é a regra, claro, e outra coisa é a exceção do seu caso, que viaja demais. Uma exceção que as pessoas fazem. Eu vou experimentar a TENEPS, fazer por um mês para ver se dá certo para mim.
Não dá. A gente TENEPS é como gravidez. Dá para experimentar a gravidez? Aí, A hora que você experimentou, já é. As consequências já estão, tudo está ali. Não tem como sair daquela situação. aí é até pior que a exceção, é um impeditivo mesmo, Claro. né? Não tem Então, por onde. é. Eu entendo você. É um complicador. Bom, eu vou ter que encerrar o programa. O Ricardo aqui, o nosso editor, já deve estar desesperado, porque o tempo excedeu mesmo. Só posso te agradecer. Não, eu que agradeço. Muita Que foi oportunidade. muito bacana, foi excelente a sua vinda aqui mais uma vez. A você, nosso amigo do Ciência e Consciência, eu gostaria de recomendar as outras entrevistas da Nancy Trivelato. Tem uma, inclusive, falando sobre parapsiquismo e outros temas da Conscienciologia, que eu particularmente recomendo, acho que vale a pena a você olhar, verificar, ter sua própria conclusão, mas assistir à entrevista, né? Verificar o que se passou naquela entrevista. Então, ficamos assim. Semana que vem, mais Ciência e Consciência, mais temas da Conscienciologia para você. Até lá.